Hoje nós vamos falar sobre acepção de pessoas. E vamos basear no texto de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu lerei na versão da NVI. Se os irmãos quiserem acompanhar. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus, mais uma vez pedimos da tua misericórdia nesse momento, para quando a minha deficiência comunicar seja suprida pela manifestação do seu Santo Espírito em nossas vidas, de forma que a gente saia daqui transformados e mais maduros para continuar fazendo a tua obra, onde quer que estejamos. Em nome de Jesus. Amém. É interessante o número de vezes que a carta de Tiago, ele escreve, meus irmãos. Ou ele diz assim, meus amados irmãos. E algumas vezes ele fala assim, olha, escuta isso aqui, ó, com atenção. Essas expressões têm que nos trazer a ideia que Tiago não é um cara nervoso, não é alguém que chegou na igreja, mandou uma carta para a igreja e viu os erros da igreja e falou assim, agora eu vou acabar com vocês, porque vocês estão fingindo ser igreja. A ideia dele aqui é mostrar, ó, irmãos, queridos, amados, olha aqui, vamos crescer, vamos caminhar junto, vamos desenvolver o que nós não estamos desenvolvendo. Então a primeira coisa que nós temos que notar, porque se repete muitas vezes na carta, é que há uma relação de fraterna entre os irmãos. Não há ideia de atacar ou acabar. Você não se enquadra ou você não se adequa ao que nós pensamos sobre igreja. Então, portanto, você deve sair daqui. Você não faz parte. Não, muito pelo contrário. Ele quer tornar uma visão em que, como irmãos, todos compreendam e cresçam e cheguem à maturidade. No primeiro versículo, além de dizer, meus irmãos, ele diz, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há apenas uma relação fraterna. Há algo que os unem, há algo em comum. E o que há em comum é a fé. A fé é comum a eles. Então,
essa relação é baseada na fé. E essa fé traz uma nova visão do mundo, traz uma nova maneira de como nos comportarmos diante das situações desse mundo. Muda a nossa cosmovisão. E é interessante, Colossenses 9, 3, de 9 a 11, está escrito assim: vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nesta nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que ele quer provocar, então? É unidade. Então, há fraternidade, há a fé que deve ser causar a unidade. Então, não há um ensino apenas duro, mas há um ensino que também não falta graça. É um ensino gracioso. E o objetivo dele é buscar a coerência entre a fé professada e os atos da igreja. A sequência do versículo diz assim: não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. É interessante esse termo de parcialidade, ou em algumas versões que traz a acepção. Se for traduzir literalmente, a tradução é receber o rosto. Receber o rosto. Aquilo que atrai o rosto. É como se tivesse uma máscara e você olhasse para essa máscara e tivesse uma reação a essa máscara. Já viu gente que fala assim? Encontra uma pessoa pela primeira vez e diz: meu santo não bateu. Já falou isso? Não, né? Às vezes a gente faz isso. Por quê? Nós olhamos a aparência e reagimos a ela, porque nem conhecemos, apenas reagimos. Eu olho, por exemplo, deixa eu usar o Lucas Paixão. Nossa, ele tem cara de rico. Ele tem cara de rico. A Priscila faz cara de rica. Então, eu vou tratar por cara de rico. Então, você tratar de acordo com a aparência. E a ideia é essa: não tratem as pessoas de acordo com a aparência. Porque essa máscara que esconde o rosto, ela também revela as fantasias mais profundas. Às vezes, nós queremos aparentar uma coisa que não somos para sermos aceitos. E nos esforçamos para isso. Ter aparência de santidade. Antigamente, e demorou um pouco, na história da igreja, para ser pastor, você tinha que estar pregando de verde, sem gravata e paletó. Isso hoje é um grande feito. Antigamente era uma deturpação, era uma profanação ao templo, né? Antigamente era templo, hoje é prédio que a igreja se reúne. As coisas vão mudando, nossa compreensão vai mudando e o nosso apego às aparências vai mudando. E o que me vem à mente agora é Jessé. Vem o profeta e fala assim, ó, um dos seus filhos será o rei. E o interessante é que aquele homem era um homem de Deus, aquele profeta. E o primeiro que chega é um filho bonito. Ó, esse tem cara de rei. Ó, faz cara de rei. Esse tem cara de rei. Esse tem porte de rei. Esse fala como rei. Mas se Deus fala, mas não é o rei. E vai passando os filhos. Sabe quem é o rei? Aquele lá, ruivinho, queimado de sol. Cuidando de ovelha. Cuidando de ovelha. Foi escolhido para ser rei. Porque a gente vê a aparência, Deus vê o coração. Nós temos que aprender a fazer o mesmo. Não é a aparência. Eu vi gente, ontem mesmo, um missionário estava aí, eu achei, para mim foi um elogio. Ele disse para mim assim, o pastor me apresentou, o pastor auxiliar e tal. Ele falou, você não tem cara de pastor? Eu falei, graças a Deus, essa é a intenção. Porque se eu tiver cara de pastor, as pessoas não chegam perto de mim, eu tenho que ter cara de gente. Gente que come, que tem fome, que se sente cansado.
que precisa de ajuda. Gente como a gente. E isso funciona, essa é a estratégia. Jesus se confundia entre o povo. Ninguém sabia, Jesus não estava lá com sua saia diferente, seu vestidão lá, todo diferente, como os rabis, todo enfeitado para dizer que ele era mestre. Ele se confundia. No meio da multidão, ninguém sabia que era Jesus. E olha que gostoso. Ele tinha cheiro de ovelha, porque andava com ovelha. Precisamos de discernimento para desmascarar a aparência de verdade. Mas não a aparência de verdade dos outros, a nossa aparência de verdade. Nós gostamos de olhar para o outro e falar, esse não parece ser bom. O Averel tem cara de intelectual. Tem cara de intelectual. Não, mas não é o que eu vejo no outro, mas em mim. Nós precisamos aprender a ser sinceros e olhar para as nossas máscaras e arrancar essa máscara. Meu sogro diria, arrancar essa máscara sinfótica com uma forte bengalada no pescoço. A minha máscara. Eu tirar a minha máscara. Eu me conhecer. Deus mostrar quem eu realmente sou para agir de maneira adequada no que precisa ser mudado. A questão é, se nós fecharmos os olhos agora e pedirmos para Deus assim, Deus, me mostre qual a sua vontade. E Deus deixa claro para você de diversas maneiras, através da palavra, através de experiências, através de circunstâncias. E de repente você abre o olho e tem certeza, não, Deus falou comigo. E de repente você sai da igreja e tudo que Deus falou parece que está acontecendo ao contrário. Com quem você vai ficar? Com o que Deus falou ou com a aparência? Com a situação que você está vendo? Essa é a nossa máscara de fé. Nós cremos. Então nós obedecemos ao que Deus disse. E não tememos as circunstâncias. E por que nós precisamos tratar um ao outro de maneira igual? Porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não tem por que eu tratar o outro diferente. Não tem por que eu tratar o que tem uma aparência que a mim não parece boa, porque a minha aparência para alguém também não vai ser ideal. Então eu tenho que tratar o outro como eu gostaria de tratar. Bom, eu sei que eu não sou bonito, eu não sou nem simpático, mas eu quero ser amado. Eu não vou com a sua cara, mas porque Deus falou que eu devo te amar, eu vou te amar. Gálatas 3, 26 a 30 está escrito: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, e segundo a promessa. Somos todos herdeiros de Deus. Todos, sem exceção. Até aquele que não parece. Tem fé, crê, ele está chamando de irmão. É teu irmão. Tolera, conviva, perdoe. Faça o que tem que ser feito, porque é teu irmão. O contexto diz sobre ricos e pobres. E se eu perguntar aqui, você quer ser rico ou ser pobre? O que você ia responder? Eu não sei vocês, eu ia responder ser rico. Ué, sinceridade, vamos tirar a máscara? Tirando a máscara da aparência, que eu tenho aparência de piedade, ou que eu fiz voto de pobreza, não fiz nada disso não. Eu quero ser rico, lógico que eu quero. Mas o interessante é que Provérbios nos ensina outra coisa. Provérbios 37 a 9, ele fala assim: duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar
Deus, honrando assim o nome do meu Deus. Acho que a gente sempre exagera, né? Tem uns que fazem voto de pobreza e outros que, por ser rico, sente que tem tudo, então se sentem autossuficientes e não precisam de Deus. Não é para ser a vítima, mas também não é para ser o independente. É para encontrar o seu lugar no mundo e agir como Deus quer que você haja. Não é a máscara de pobre, não é a máscara de rico. É compreender a obra de Deus na sua vida. A ilustração desse texto ela é fantástica. Nem precisei pensar em uma ilustração, porque o texto próprio traz. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro no dedo e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está o lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre, você fica ali em pé, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. A questão aqui chega em um momento que eles vão prestar o seu culto, e a crítica aqui não é ao rico. A crítica parece ao rico, mas é quem está recebendo o rico. Porque eu não sei como você entra aqui, por exemplo. A Verinha entrou, está bem bonita. Hoje ela está com menos rosa. E eu acho que ela está mais feliz quando ela está toda de rosa. Eu acho, mas eu não sei a disposição do coração dela. Acontece aqui, o rico e o pobre podem ter ido ao culto buscando a mesma coisa. A questão é quem recebeu o rico e quem recebeu o pobre. Como ele está enxergando aquilo. Os dois podem ter ido buscar a direção para a vida. O rico poderia ter buscado algo que o dinheiro não pode oferecer. Mas ele também pode ter buscado um apoio político para a manutenção do seu poder. O pobre pode ter ido procurar só o pão. Eu sei que aquela igreja dá a cesta básica. Eu vou chegar lá pelo menos no final do culto para ver se eles têm um arroz para mim. Mas ele também poderia buscar solidariedade que a vida lhe negou. Solidariedade. E nessa solidariedade encontrar o pão da vida. O pão da vida. Então, a questão é como estamos recebendo as pessoas. Não é o rico que entrou, que se colocou na posição de rico para extorquir. Não é o pobre que entra pobre na igreja, mas é como recebemos. O que estamos fazendo? Como estamos recebendo? Qual o que estamos querendo alcançar nas nossas relações na igreja? Mas porque nós não somos capazes de discernir o intuito, o desejo da pessoa que entra na igreja. Nós não sabemos. Nós precisamos nos relacionar para isso. Precisamos nos relacionar. No relacionamento, Deus nos dá discernimento. Como a gente está trabalhando com alimentação da comunidade, nós vemos pessoas que vêm pedir alimento porque precisam realmente de comida da cesta básica. E já conhecemos pessoas que não deu tempo de gastar a cesta básica e vêm pedir de novo para vender e comprar outras coisas que não são lícitas. Isso é discernimento. Mas é necessário relacionamento para isso. Não essa atitude de julgar a pessoa apenas pela aparência. E é interessante essa questão do julgamento, porque o versículo 4 fala assim, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Qual o critério que estamos tendo para interferir na vida de outras pessoas? É apenas a aparência? É apenas o penteado? A marca do óculos que ela usa? Ou a grife do seu vestido?
Pessoas cheias de justiça própria, elas julgam tudo de acordo com as suas opiniões. Porque o que importa mesmo é o que elas pensam. Conheci um líder que ele disse assim, ele foi confrontado com uma situação, senhor líder, a Bíblia diz isso sobre essa posição. Por que o senhor age dessa maneira? E ele respondeu, porque eu quero. O mais importante é a nossa opinião ou o que Deus diz, ou o que a Bíblia nos orienta? Estamos negociando a nossa vontade com a vontade de Deus? Ou estamos fechando os olhos, discernindo a sua vontade e praticando? Do versículo 5 ao versículo 7 está escrito: ouçam, meus amados. Não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem, não são eles os que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Nós não sabemos, talvez, a intenção com que as pessoas entram no nosso convívio, mas a nossa bajulação demonstra qual é a nossa intenção. Demonstra qual a nossa intenção. A ideia aqui é: não bajulem o rico e não desprezem o pobre. Não bajulem o rico e não desprezem o pobre. A igreja nessa época era predominantemente pobre, devido ao contexto do império. Exceções de pessoas ricas que tinham acesso à riqueza. O problema é que havia e sempre há os radicais, né, os polarizadores, que olha para o rico e olha assim: rico, esse aí é rico porque roubou. E esse é pobre porque pecou. Pecou, é pecador mesmo. Serve tanto na igreja, está em todos os cultos na igreja, Deus não deu uma casa própria para ele. Misericórdia, esse pecou. E outro é rico, pode ser funcionário público, deve estar lá em Brasília roubando. Deve ter uma fatia lá da Petrobras no bolso dele. Não, lá em Brasília só os que têm cabelo são ricos, tá? Porque a ideia aqui, os ricos, como que se chega à riqueza? O que há na mente aqui? Você ganha a riqueza porque trabalhou, juntou de forma lícita ou ilícita, ou você recebeu uma herança fez a manutenção dessa herança, ou uma terceira opção, você roubou. Essa é a ideia. Então, por isso estar incutido na nossa mente, quando a gente lê Tiago e vê o rico, a gente tem a tendência a vilanizar o rico. E a ideia de Tiago aqui não é vilanizar o rico, é mostrar que precisa haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio. E nós vamos ver, à medida que formos estudando os outros capítulos, nas outras mensagens, que é exatamente isso. O rico tem o seu papel. Ou melhor, do que tem acesso à riqueza, né? Porque na igreja de Jesus Cristo, como já foi dito, só tem pobre. Só tem pobre. Porque o rico abre mão da sua riqueza para servir a Deus com a riqueza. Tem acesso à riqueza. Acesso à riqueza. Para abençoar. Essa é a diferença. Você é pobre porque deu tudo para Deus. Então, na igreja não tem rico. Tem pessoas que servem a Deus com tudo que tem. O problema é que a pobreza nos traz insatisfação com Deus, não é verdade? Não tenho isso, não tenho aquilo. A gente começa a ficar insatisfeito com Deus. Não arrumei emprego, não vou mais nessa igreja. Eu devo estar na igreja errada. Vou naquela igreja lá que promete. Para aproveitar que eu tenho R$100 no bolso, vou dar de oferta. Quem sabe Deus não triplica ou quadruplica, né, de acordo com o dólar. O problema é que quando a gente tem um senso de autonomia de Deus. Então não é ser rico nem pobre. O problema é chegar nas nossas relações e olhar o rico como oportunidade para ascensão social. Tem gente que só se relaciona com o rico por quê? Esse vai ser meu amigo. Quando ele for viajar para a praia, ele vai me levar.
Infelizmente existe isso. E a gente tem que tirar essa máscara e perceber que existe. Ah, irmãos interesseiros. E por isso o Tiago está falando, olha, cuidado com a máscara, interesseiro. Ele está querendo instruir, ele não está apenas brigando aqui, vociferando verdades para dividir a igreja. Por outro lado, há pessoas que têm um certo poder aquisitivo que não se mistura com pessoas de outro nível. Na igreja de Jesus Cristo acontece isso? Não aqui na Zona Norte. Só na Zona Leste. Às vezes a gente deseja um público rico para que as entradas da igreja financeira sejam maiores. Tem. O irmão tem. E o rico quer vir para a igreja de pobre para ser ovacionado. Já vi pastores não ensinar como é correto a contribuição, porque ele tem medo de não ter o seu salário no fim do mês. E ele declarar isso abertamente. Então, peraí. Olha as máscaras. Precisam cair. Nossas máscaras precisam cair. Agora pensa, numa igreja, porque uma igreja de pobre e de rico. Porque a ideia de Jesus é falar que veio para os pobres, o evangelho é para os pobres. Porque imagina, uma igreja só de pobre. Numa igreja só de pobre, o rico vem. Se os pobres estão alcançando o equilíbrio na maturidade, ele vai olhar o rico e vai falar que Deus salve a sua vida. Agora imagine uma igreja só de ricos, que o público é só rico. Aqui no Jardim Tremembé, nós somos pobres, tá? Não fica achando que a gente é classe média, que a gente não é. Nós somos pobres. Pobres sim, somos pobres, paupérrimos, só não somos miseráveis. Tem gente que vem da comunidade, não vem no culto porque não está trajado adequadamente, olha para a gente e fala, não vou entrar, vou ficar com vergonha, como posso estar vestido? E a gente está com um mundinho surrado e uma camiseta mais ou menos, uma camisa. Agora imagina uma igreja só de rico. Eu não ia ir nunca lá, ia ficar envergonhado. Aí você vai lá com a sua rasteirinha, tá a mulher com o escarpão lá, 15. Aí você descobre porque você vai para a igreja para adorar a Deus, ou você vai para o culto, né? Você vai para adorar a Deus ou fica simplesmente se importando com a aparência, com o que vão pensar, ou com o benefício humano que você pode ter disso? Nós precisamos pensar sobre isso. Como resolver essa relação de ricos e pobres e o dinheiro? Ricos, pobres e a relação humana com o dinheiro. O texto resolve isso. Tem a lei áurea. Qual é o resumo da lei? Amar o Senhor Deus e ao seu próximo, como a ti mesmo. Eis a solução. A partir do versículo 8 está escrito: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Quando amamos o próximo, quando não amamos o próximo, nutrimos uma relação meramente interesseira. Meramente interesseira. Nos tornamos tão detestáveis diante de Deus, ao fazer esse tipo de acepção, que ele compara a acepção a um ato de adultério, a um ato de assassinato. Historicamente, vamos fazer um jogo de proporção aqui. Antigamente as pessoas eram mais excluídas da igreja por quê? Os pecados morais, aparentes, não era? Porque foi adultério, ou porque cometeu um ato sexual antes do momento. Era o que mais dava problema na igreja antigamente. Agora nota.
Ele está comparando a acepção de pessoas a isso. Ele está falando, transgrediu. Pecado é pecado. Você transgrediu, você é tão culpado como um adúltero. Você é tão culpado quanto um assassino. Não dá para viver com essa máscara. A Igreja de Jesus Cristo não pode continuar vivendo com máscaras, relacionamentos, onde só quero o benefício do que o outro pode me oferecer humanamente, e não numa relação saudável, onde o Espírito Santo impera e o corpo de Cristo se torna saudável. 1 João 4, 19, 21 está escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este testemunho: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Não consegue amar seu irmão? Tem alguma coisa errada. E a ideia é: Deus te amou, ame seu irmão primeiro. Ele não merece e também não tem aparência de quem um dia vai merecer. Assim como eu e você. Ninguém dava nada por nós. Mas Jesus deu a vida. Então ame dessa maneira o seu próximo. E a acepção vai ceder. Nós vamos amadurecer e o Espírito Santo vai nos moldar e nossas relações serão saudáveis. Vencemos a relação interesseira com coerência entre o discurso e a prática. Versículo 12 diz: falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Precisamos aproximar o que fazemos do que falamos, o que falamos do que fazemos. Não pode haver incoerência. Ou, no mínimo, essa incoerência deve diminuir. O nosso discurso tem que se aproximar cada dia mais da nossa prática. A fé que professamos, ela deve ser cada dia mais prática. E se aproximando, ao ponto que o mundo veja que o Deus que professamos vive em nós, atua em nós, nos transforma e transforma a todos que têm contato conosco. Não se trata das nossas diferenças, mas do que nos aproxima. Sem máscaras fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. As aparências enganam, não caiam em armadilhas. Não julgue, seja capaz de discernir a intenção do seu próprio coração. O amor ao próximo é o termômetro do amor que temos por Deus. Precisamos nos olhar mais no espelho. E, finalmente, a revolução da igreja, ela acontece com a comunhão dos santos. Comunhão dos santos. A comunhão dos santos, ela acaba com qualquer necessidade do corpo de Cristo. Tem um texto em Atos que ele é fantástico. Atos 4, 34 e 35. É o último texto que eu vou ler. Está escrito assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha que interessante. Não haviam pessoas necessitadas no corpo de Cristo. Aqui ele está falando de necessidade física mesmo, de viveres mesmo. Estamos ajudando? Se a gente não conseguir essa revolução na igreja, continuaremos ou seremos uma igreja que vive à míngua, que falta o pão para todo mundo, que falta carinho para todo mundo, que falta amor para todo mundo. Estão todos sentados, cultuando, mas todos carentes
de um amor, mas se fechando com suas máscaras, impedindo que os relacionamentos sejam verdadeiros. A igreja é um lugar onde não deve haver necessitados de pão. É o lugar onde não deve haver órfãos, porque encontramos mães e pais. É o lugar onde a viúva não é abandonada, porque ela encontra filhos. É o lugar onde o trauma pode ser curado. Uma comunidade de fé terapêutica. É o lugar onde não há ninguém sem família, porque somos todos irmãos. Que essas verdades permeiem nossos corações. Que esse carinho de Tiago transforme a gente. Que esse desafio dele, ao perceber o que devemos ser de verdade, permeie também os nossos corações. No século XXI, que nossa igreja seja uma igreja que transforma. Que Deus nos abençoe.